Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu resolvi falar sobre procrastinação. Acho que depois de ansiedade e procrastinação é o tema que a galera mais vem falar comigo. Falar, Fran, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não paro de procrastinar, eu não consigo terminar as coisas que eu me proponho a fazer. O que que eu faço? Gente, da mesma forma que a ansiedade, a procrastinação também tem níveis diferentes, tá? Então, tem aquela procrastinação em um nível que é mais tranquilo, onde a pessoa simplesmente se propõe a fazer algumas atividades e aí ela não consegue fazer, ela deixa pra lá, só que em algum momento ela pega e ela faz aquilo. Então, para pessoas que se consideram em um nível leve de procrastinação, não é algo que atrapalha a sua vida de uma forma muito profunda, né? Para esse tipo de pessoa, a minha dica é planejamento, pessoal. Então, eu funciono muito à base de lista de coisas para fazer. Então, um dia anterior, à noite, antes de você dormir, coloca no papel todas as coisas que você pretende fazer no dia seguinte. E aí no dia seguinte vai demandar uma força de vontade e uma dosinha ali extra de foco e você vai cumprir aquelas coisas. Coisa por coisa, tá? Não tenta fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, porque aí no final das contas você não vai conseguir fazer nenhuma e tá lá você procrastinando de novo. Então se propõe a cumprir aquela lista de coisas que você se comprometeu a fazer, ok? Beleza. Isso acho que é uma dica básica aí. Porém, quando a procrastinação é algo que você vê que está paralisando a sua vida, que você não consegue atingir os seus sonhos, não consegue ir atrás dos seus objetivos, aí é algo muito mais profundo, tá, pessoal? Então eu vou explicar um pouquinho aqui a minha visão, de acordo com as coisas que eu estudei, sobre a procrastinação. Existem 3 níveis de procrastinação, 3 tipos de pessoas, né, com procrastinação. Existe aquela pessoa que ela sabe que ela procrastina, ela é consciente disso. Existe aquela pessoa que ela acha que não procrastina, porém ela precisa de várias coisas para poder começar determinada atividade. Então ela acha que o conhecimento dela nunca é suficiente, então ela tem que fazer 1 milhão de cursos, ou ela acha que ela não tem todas as ferramentas necessárias para começar aquilo. Então, só que aí você pergunta pra ela, mas você tá procrastinando? Ela fala, não tô procrastinando, é que eu preciso mesmo fazer mais curso, é que eu preciso mesmo ter tal coisa pra poder começar. Esse é o segundo perfil. E o terceiro perfil é aquela pessoa que nem sabe que está procrastinando, não tem nem ideia de que o que ela tá passando é uma procrastinação. E esse tipo de pessoa é o mais complicado porque ela não tem consciência do que está acontecendo e ela só vai se dar conta de que ela está passando por esse momento de procrastinação quando ela começar a olhar os resultados e ver que as coisas não estão acontecendo na vida dela, certo? Então esses são os 3 perfis aí de procrastinador. Bom, o que acontece, pessoal, no processo de procrastinação? Para a gente finalizar qualquer tarefa e começar a fazer algo, existem 3 fases: o foco, a ação e o resultado. E aí o que acontece? O foco é o primeiro, você precisa ter algo, o objetivo daquilo que você precisa fazer, certo? Então você foca naquilo, eu preciso realizar essa tarefa. E aí você parte para a ação, para que no final você tenha o resultado de concluir aquela tarefa. Porém, dentro dessa parte da ação, depende de coisas internas. O que seriam essas coisas internas? Esse pedaço, pessoal, ele é controlado por um padrão emocional subconsciente. O que é esse padrão emocional subconsciente? É algo que está ali dentro de uma parte da sua mente que você não pode controlar. E aí, esse padrão subconsciente, ele se transforma em uma barreira, e essa barreira é a barreira do medo, tá? Existe uma frase de um cara, Joseph Campbell, se eu não me engano, que ele fala assim: o tesouro que você procura está na caverna que você não quer entrar. O que isso significa? Que quando você está passando por um momento que você sabe que existe algo ali que tá te paralisando, só que você não quer buscar aquilo, você não quer ir atrás daquilo, porque você sabe que aquilo tem algo que pode te machucar,
que é algo que aconteceu lá atrás, no seu passado, e você não quer ir atrás daquilo. Porém, aquilo que aconteceu, ele forma essa barreira de medo, o que te impede de realizar as coisas que você quer realizar. E o medo, pessoal, ele nos paralisa, tá? O medo, ele é necessário, ele é benéfico em vários momentos da nossa vida. O medo, ele faz parte da nossa segurança, ele nos deixa seguro, porque imagina, uma pessoa sem medo, ela pula de um prédio, ela se ataca com um leão, enfim. Então, o medo, ele é necessário. Porém, quando o medo chega numa fase onde ele te paralisa, aí é algo que você precisa olhar e observar por que isso está acontecendo. E o que essa barreira do medo te traz? Sempre você acha que você precisa de algo. Então, eu preciso de tal coisa para fazer isso. Eu preciso de que isso aconteça para eu poder tomar essa ação. Ou então, você traz aquele medo do julgamento das pessoas. Eu não vou fazer isso porque fulano vai falar tal coisa. Ou eu não vou fazer isso porque ciclano vai olhar e vai pensar. Então, você tem o medo do julgamento das pessoas. E aí tem um terceiro medo, que é aquele medo de gerar expectativas. Então, você acaba não tomando ações para que as pessoas não olhem aquele resultado que talvez você poderia ter que você pode trazer um resultado positivo, para que as pessoas não gerem expectativas, porque você tem medo de decepcionar as pessoas. E aí isso te paralisa também. Esse medo te paralisa. E aí você me pergunta, Fran, mas de onde vem esse medo? De onde vem esse medo do julgamento das pessoas? De onde vem esse medo de não gerar expectativas, de desapontar as pessoas? Esses medos, pessoal, eles vêm de acontecimentos da sua infância, que despertaram essas sensações, tá? Não quer dizer que exatamente aquilo que aconteceu é o que fez você ter esse comportamento hoje. Só que existe um evento causador inicial que desperta isso, é como se abrisse aquela caixinha. E aí todas as coisas que vêm acontecendo após isso só vai enchendo aquela caixinha e fortalecendo aquele padrão, tá? Aquele padrão de medo. Então, o que pode ser esses acontecimentos? Pode ser uma criança que se sentiu só em algum momento, tá? Na infância. Pode ser uma criança que os pais se separaram e ela se sentiu de alguma forma, teve medo porque teve a sensação de que o pai ia embora e não ia voltar mais. Então ela se sentiu abandonada. Então teve ali uma sensação de abandono. Ou em algum momento a pessoa que era responsável pela sua segurança se foi, né? Então, às vezes uma avó, um pai ou uma mãe, alguém que era a sua base ali de segurança naquele momento foi embora e você ficou desamparado. E aí veio aquela sensação de insegurança, de não se sentir protegido. Então, o que acontece? Isso traz no futuro, na sua vida adulta, um comportamento de que você sempre precisa de alguém para te suportar, ou sempre precisa se apoiar em algo para poder tomar uma ação relacionada a alguma coisa. Então, a pessoa às vezes vai começar um projeto, ela sempre precisa de um sócio, ou então sempre precisa de um professor ali do lado, de um amigo para dar apoio. A pessoa sempre está buscando esse apoio em alguma coisa, porque ela não se sente segura, não se sente protegida o suficiente para tomar aquela ação sozinho e partir para o resultado, né, em busca do resultado. Então ela sempre precisa estar se apoiando por conta dessa sensação de insegurança e de medo que vem de um padrão de algo que aconteceu lá na infância. E aí o que acontece? A pessoa sempre busca a aprovação das outras pessoas também para fazer as coisas, ela sempre quer uma aprovação e ela tem um medo da rejeição, né? Então, ó, o medo aí de novo. Então ela tem esse medo da rejeição. E esse medo, pessoal, ele é subconsciente. Não é algo que você tem consciência disso. Então você fala, não, eu não tenho medo de ser rejeitado. Só que lá no fundo, isso vem de algo muito mais profundo do que você imagina, né? Então a parte consciente, que é o que a gente acredita que passa a maior parte do tempo, ela não tem consciência disso, porque é algo que está lá no seu passado, é uma experiência que aconteceu lá atrás e que atrelou esse comportamento e essa atitude por conta disso. Então é um padrão inconsciente, você não tem consciência disso. E aí o que acontece? Esse medo, essa sensação de medo, ela te paralisa. Você tem o foco, você sabe o que você precisa fazer, você quer fazer aquilo, só que aí você tem a barreira do medo ali que te impede de tomar aquela ação,
para poder chegar no resultado. E aí você nunca consegue ter os resultados que você quer, porque essa barreira impede que você tenha a ação aqui no meio para poder atingir o resultado. E aí, pessoal, em algum determinado momento, esse medo de agir aqui, essa barreira do medo, ela se torna tão grande que esse medo se torna um medo irracional, que muitas vezes surgem as crises de pânico, os transtornos de ansiedade, no momento que esse medo ele transborda e ele fica fora do seu controle. E aí vamos lá, o que a gente precisa fazer para trabalhar isso? Quais são as formas de trabalhar isso? A dica que eu dei lá no começo do vídeo de você fazer uma lista de coisas para fazer e tudo mais, isso ajuda. Porém, se você tiver raízes emocionais, padrões emocionais que te impedem de ter essas ações, você precisa trabalhar isso. E a primeira coisa é ter consciência disso. É você identificar que você tem esse padrão, né? Você identificar que você está vivendo isso e de que isso está atrapalhando realmente a sua performance, a sua forma de lidar com as situações. Então, a primeira coisa é você identificar e assumir de que realmente você precisa trabalhar isso. Segunda coisa, não acreditar que você é os seus pensamentos. Então, no momento que você pensa de que eu não sou capaz, eu não sou seguro o suficiente, eu necessito de outras pessoas. Pessoal, vocês precisam ter na mente de que isso não é você. E os seus pensamentos, eles são tão importantes quanto o seu braço, mas você não é o seu braço. Então, você tem um controle sobre ele para utilizar ele da forma que você precisa. E é dessa forma que você tem que olhar para os seus pensamentos. Você tem que exercitar e dominá-los para que você possa controlar eles e assim poder controlar e determinar as suas ações de alguma forma. Entender, pessoal, que o processo ele é de dentro para fora. Então, assim, não adianta você trocar de roupa, não adianta você comprar um carro novo, não adianta você ir morar num lugar de luxo. Isso não vai fazer você se sentir uma pessoa melhor. Enquanto você não entender que esse comportamento e essa sensação de autoconfiança, de segurança é algo que vem de dentro, você pode fazer inúmeras coisas que você nunca vai se sentir bem, tá? Porque você precisa entender que isso é algo que vem de dentro para fora. Então, toda vez que você precisar de algo externo para poder manter a sua confiança e se sentir seguro, você vai sofrer. Então, entendam isso. A confiança, a segurança para você poder quebrar essa barreira do medo e partir para a ação é algo que precisa vir de dentro e precisa ser trabalhado aqui dentro. Então você precisa buscar autoconhecimento para poder entender e descobrir de onde vêm essas raízes emocionais, esses padrões emocionais, para você poder tratar e ressignificar isso, entender de onde isso vem. E assim você consegue eliminar essas barreiras, né, para você poder estar livre para poder partir para a ação e conseguir atingir o seu resultado de alguma forma. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Me marquem na publicação quando vocês publicarem o IGTV, senão eu não consigo ver quem compartilhou para poder agradecer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.